1 Samuel 17, do versículo 3 ao versículo 11. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outras, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio ao acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul, o rei, e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Vamos orar? Senhor, esteja conosco mais uma vez aqui nessa noite. Derrama, Senhor, a tua unção poderosa, a unção da tua palavra, da palavra poderosa, a qual foi lançada da tua boca e que criou todo esse universo, Jesus Cristo. Senhor, esteja conosco. Quanto a mim, Senhor, não permita que da minha boca saia nada que não venha de Ti. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nos abençoa com a Tua palavra na noite de hoje. Amém. Irmãos, o gigante Golias, como vocês viram aqui na leitura, ele tinha 2,90 metros. Algumas Bíblias dizem que ele tinha 6 côvados e 1 palmo. Um côvado é uma medida que vai do cotovelo até a ponta do dedo médio, né? Então essa medida dá aproximadamente 48 centímetros. E 1 palmo, que dá aproximadamente 14 centímetros. Então a nossa Bíblia diz que ele tinha 6 côvados e 1 palmo, o que equivale a aproximadamente quase 3 metros. Os manuscritos mais antigos que foram encontrados do Mar Morto, eles dizem que ele tinha 4 côvados e 1 palmo, ou seja, ele não era tão grande assim, ele era um pouco maior do que nós, 2,6 metros aproximadamente. O historiador Flávio Joséfo, da mesma forma, diz que ele tinha essa altura. A média do hebreu da época, do israelita, era de 1,65 m, a média do hebreu da época. Saul, que era o rei, que foi escolhido pelo seu porte, pela sua altura, os estudiosos dizem que ele tinha aproximadamente 1,80 m de altura. Davi, pela descrição da Bíblia, de quando ele foi ungido, né, filho de Jessé, quando Samuel foi a ungir os filhos de Jessé, ele foi chamado por último porque ele era o menor, né? Então existe alguma descrição física da Bíblia, de Davi na Bíblia, que diz que ele era mais baixo do que a média. Então ele deveria ter em torno de 1,60 m mais ou menos, né? Por que eu digo esses números, né? Porque os gigantes continuam até hoje. Hoje nós temos o homem mais alto vivo de 2,51 m. O recorde de altura humana hoje, 2,51 m, é quase um Golias, né? O homem mais alto da era moderna registrado tinha 2,72 m. Mas além desses gigantes humanos que estão aí até hoje, nós temos também
o gigante nosso de cada dia, né? Os nossos gigantes. Essa pregação de Davi e Golias, ela é muito comum, todos já devem ter ouvido, né? Todos já devem, mas eu creio que Deus tem hoje uma mensagem nova para nós, vai acrescentar algo a esse texto. Os tipos de gigantes hoje, nós vamos dividir em 3 tipos de gigantes. Nós temos gigantes externos, que pode ser uma enfermidade, pode ser um vício, pode ser um problema no casamento, pode ser um problema que vem de fora, externo, um problema nas finanças, no trabalho, um inimigo no trabalho, um irmãozinho da igreja que falou alguma coisa que eu não gostava, né? O gigante pode ser um gigante interno, que é muito comum hoje, um gigante que está dentro de mim, que é o meu medo, que é a minha ansiedade, que é a minha depressão, que é a minha culpa pelo passado, meus traumas pelo tempo passado, a minha dificuldade de perdoar alguém. E nós temos também os nossos gigantes espirituais, né? Que são os nossos pecados, né? Aquelas coisas pesadas que nós não conseguimos vencer sozinhos, né? Os nossos vícios, o nosso vício em drogas, em álcool, em pornografia, né? Os nossos orgulhos, o nosso pecado sexual, nosso adultério, né? Então, esses são os gigantes nos dias de hoje. Qual que é o seu gigante? Qual que é o nosso gigante? Qual que é o meu gigante? Eu vou dar um exemplo aqui de alguns gigantes aí essa semana que eu ouvi falar e que apareceram para mim também. Nós tivemos na segunda-feira, no testemunho lá da Segunda Mais, né? Onde toda segunda-feira o bispo chama um pastor para dar um testemunho, e essa segunda-feira foi maravilhoso. Teve lá o pastor Cacá. Quem não conhece, está perdendo de conhecer uma pessoa, um homem que realmente é um homem de Deus, um pastor de verdade, que cuida de pessoas, né? E esse homem, ele deu um testemunho incrível da vida dele. A gente já tinha ouvido já uma parte, né, Cida? Mas ele acrescentou, e cada vez que a gente escuta, a gente chora e se emociona muito por ver o poder transformador de Deus, né, por meio do Evangelho, o que Ele é capaz de fazer ainda hoje, né? Aquilo que Jesus falou, farão coisas ainda maiores, né? Então, ele deu esse testemunho, e lá ele falou de um gigante. Ele falou que ele tinha seus vícios, ele era um ladrão, ele era um bandido, né? E certo dia ele estava ouvindo a rádio, o pastor Fernando pregando na rádio. O pastor Fernando nem tinha igreja ainda, ou estava começando a igreja, se eu não me engano, é isso mesmo, estava começando a igreja, e ele pediu pela rádio uma ajuda de alguém que fosse um pintor que pudesse pintar a rádio, pintar a igreja, não a rádio, desculpa. A gente fica nervoso aqui em cima, né, pastor? Está louco, confunde tudo, troca tudo, né? Imagina se estivesse cheia aqui a igreja, eu não conseguia nem falar. Então, o Cacá estava ouvindo a rádio, e ele disse, eu estava lá fumando meu baseadinho, ouvindo, eu gosto desse pastor, eu vou lá. Foi lá, chegou na porta da igreja, chegando na porta da igreja, acendeu mais um, né, e entrou, e foi fazer o serviço que ele sabia fazer, de pintor, protegeu os rodapés com uma fita, né, e lá tinha uma outra pessoa pintando, pelo que eu entendi, era um policial que estava pintando aquele dia, pastor? Não, era um policial, e ele chegando lá, ele já se arrepiou, porque ele era bandido, né? Mas ele falou, não, eu estou aqui na igreja, estou ajudando aqui, ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, vou continuar. Passou a fita no rodapé, ele era pintor caprichoso. Aí o pastor Fernando chegou para ele assim, por que você está passando essa fita aí?
Não, porque aí vai ser mais rápido, eu já desço com o rolo, já pinto o rodapé, depois eu tiro a fita, está limpinho. Ah, legal, o pastor Fernando disse. Ô fulano, ô Franz, cagasse o rodapé todo, ele falou. Então, e o Cacá se levantou e falou, gostei desse pastor, vou começar a frequentar aqui essa igreja. E assim, ele falou, poxa, um belo dia a gente estava lá, numa reunião de oração, e quem me abraçou foi aquele policial gigante, que era bem maior do que eu, e estava com uma pistola na cintura, e eu era um bandido, e eu estava abraçado com o policial orando, com uma pistola na cintura, né? Que coisa maravilhosa que Deus faz, né? Segunda-feira, eu tinha um gigante, um baita de um gigante, tinha um processo judicial, estava nervoso, estressado, estava pronto para sair. De manhã, aquele dia eu nem trabalhei, não marquei pacientes, e conversei de manhã com o pastor Marlon, alguns assuntos aqui da igreja, pastor Maico, alguns assuntos aqui da igreja, e abri a minha boca para dizer assim, se o senhor precisar de alguma coisa durante a semana, a gente não está muito em Navegantes, está mais em Itajaí, mas pode falar, né? E aí ele acabou me trazendo um outro gigante, que era estar aqui hoje também, né? Mas eu quero falar daquele primeiro gigante da segunda-feira, um processo, né? Um processo de uma pessoa que me processou, porque ela quer dinheiro. Ela me processou sabendo que ela está errada, sabendo que eu estou certo, eu estando documentado, eu tendo comigo a verdade, eu não tendo comigo nenhuma intenção de lesar ninguém, naquele caso específico, né? Ela me ameaçou, falou, eu vou te processar, você me devolve X reais, senão eu vou te processar. Eu falei, olha irmã, o que você está fazendo não é justo. Não chamei de irmã, a gente chama de irmão aqui na igreja. Olha senhora, o que a senhora está fazendo não é justo. E eu estou na verdade, eu creio que eu não lesei a senhora, então a senhora faça o que a senhora achar direito, e o juiz vai decidir por nós, né? E assim foi. Mas irmão, quando fica rolando um processo, é muito pesado, é muito desgastante o psicológico, porque todo o processo é demorado, custa passar, demora, né? E quando vai se aproximando, quando o gigante vai se aproximando, quando Davi se aproximou de Golias, ele viu que o Davi era maior do que ele pensava. Então, quando vai se aproximando o gigante, ele se torna maior. E naquele dia, era um dia de uma perícia, onde um perito neutro iria analisar toda a documentação, iria dar o seu parecer, né? E Deus deu graça, que aquele perito avaliou, né? E viu toda a verdade, viu ali quem estava bem intencionado, e com certeza o laudo vai ser a nosso favor. Agora resta o juiz decidir. O gigante continua, mas agora ele já está mancando, né? Amém? Mas o gigante não precisa ser uma coisa tão grande assim, né? Pode ser uma briga no casamento, pode ser hoje mesmo, pode ser um problema dental, né, pastor Marlon? Pode ser um problema dental, pode ser um gigante, né? Hoje eu estava atendendo uma paciente minha, e ela falou, aqui tem uma coisa muito grande, aqui, muito grande. Eu falei, mas não tem, eu já olhei, já ajustei, está tudo correto, está tudo encaixado, fiz vários testes. Ah, mas aqui ainda tem, dá uma olhada. Fui lá, dei uma olhada, fiz um polimento, passei uma borracha. Ela quase chorou. Não, ela chegou a ponto de lágrimas, assim. Aquilo para ela era um gigante, né? Então, como vencê-los? Como vencer esses gigantes?
O que Davi tinha para vencer Golias? Como que Davi venceu? Nós todos já sabemos, estamos cansados de saber. Ele venceu pelo poder de Deus, pela unção de Deus, pela sua grande fé, né? Ele disse lá em 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Coragem, né? Então o que mais que ele tinha? Ele tinha coragem para falar isso com um cara pelo menos 2 vezes maior do que ele, quase 2 vezes maior do que ele. Mas o cara que tem só coragem e não tem preparo, aí é um louco. Se ele tem só a coragem, é um louco. Ele tem que ter algum preparo, ele tem que estar preparado, ele tem que ter treinado, ele tem que conhecer o inimigo, ele tem que ter uma estratégia, né? Senão ele é apenas um louco corajoso. Relembramos aqui também, falando nesse assunto, de Josué e Calebe, né? Que foram espiar a terra com outros 10, e os 10 voltaram com medo, porque viram lá gigantes. Josué e Calebe nem viram os gigantes, viram as grandes uvas que tinha lá. Então o ponto de vista de cada um também é muito interessante em relação a tudo isso, né? A minha filha, hoje minha filha disse assim, eu perguntei para ela: filha, qual é o teu gigante? Ela disse: o meu gigante está dentro de mim, é a minha ansiedade. Eu quase que falei assim para ela, eu me segurei aquela hora, Cida. Eu quase falei assim para ela: filha, é porque você não tem muito boleto para pagar, né? Então aí a gente sempre tem que criar um gigante para nós, né? Mas só ela que sabe o que ela passa, né? A ansiedade não é brincadeira, né? E o que Golias tinha? Golias tinha uma baita de uma armadura, só armadura, né? Eu digitei no chat GPT lá, quanto pesa um homem de 1,60 m, que seria o Davi? Pesa em torno de 60 quilos. A armadura do Golias pesava 60 quilos. Então ele estava carregando um Davi nas costas, né? Ele tinha uma armadura maravilhosa, tinha armas, espada poderosa, uma lança de 7 quilos e pouco. Ele tinha tamanho, tinha altura, tinha 2,90 m e tinha muito treinamento, né? Quando com certeza os filisteus viram que o piá ia dar grande, já começaram a investir nele. E assim foi. Então a fé dele estava nisso. A fé dele estava nele mesmo, no seu corpo, na sua altura, na sua mão, na sua força, na sua espada, na sua lança, no seu escudeiro, né? Não havia Deus para Golias, não havia fé para Golias. A Davi também foi oferecida a armadura de Saul. Saul, na verdade, era quem deveria estar lá. Pela sua majestade, pela sua responsabilidade, ele era o rei. Deveria ser o mais corajoso, né? Era preparado, tinha a sua armadura, tinha o seu exército para acompanhá-lo. Eu acredito que quem deveria estar lá é Saul, mas Saul também tinha, com tudo isso, medo, insegurança, e se omitiu. Quando Davi foi conversar com ele, o que aconteceu aqui, eu estou pulando uma parte aqui, deixa eu esclarecer um pouquinho mais aqui. Eu vou ler mais um pedacinho aqui para vocês. Não vou ler que fica chato. Vou resumir. Davi era filho de Jessé, era o menor filho de Jessé, era um pastor de ovelhas, e os seus 3 irmãos estavam no exército. Estavam lá os 2 exércitos, o exército israelita naquela colina,
o exército filisteu naquela colina, o vale aqui no meio, né? E todos os dias, de manhã e à noite, Golias descia lá no meio do vale, para que os israelitas pudessem ouvir, e lançava o seu desafio: mande um de vocês, vamos economizar, não vamos gastar a gente, mande um homem, vamos fazer um duelo homem a homem, aquele que ganhar, o exército inteiro ganhou, né? E assim foi. Aí um belo dia, Jessé disse a Davi: vá até lá onde está o exército e leve esses queijos, leve grãos tostados, leve pães para os seus irmãos no acampamento e para os seus colegas do exército. E Davi levantou de madrugada e foi até lá. E começou a observar aquela movimentação, né? Começou a pensar e começou a fazer perguntas. De repente era a hora do gigante descer. O gigante desceu e fez o desafio: mande um homem. Davi olhou assim, se interessou. O que estão oferecendo aqui para quem for lá? Os soldados olharam para ele assim. O irmão dele, Eliabe, irmão mais velho, mais alto, mais forte, soldado, armadura, estava lá. Abinadab, o segundo irmão, tinha mais o terceiro, que eu não lembro o nome, olhavam para ele. Você está pensando que é o quê? Nas palavras da Bíblia aqui foi dito assim: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, o que os soldados responderam para Davi? Quando Davi perguntou, o que vai ser dado ao vencedor? Vocês viram aquele homem, ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará em impostos Israel e a família de seu pai. Davi estalou o zoião. O negócio é bom, né? Então, ele foi perguntando para outro soldado: mas é isso aí mesmo? É isso mesmo que ele falou? Está muito bom esse negócio, está muito fácil. Está muito fácil? Aí o irmão dele disse isso aqui, o irmão mais velho. Os irmãos mais velhos são assim, né? Os irmãos mais velhos da Bíblia. Ouviu Davi falando com os soldados. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Seu coração é mau. Ora, o homem segundo o coração de Deus, né? Davi. Então, o irmão dele, o que passou pela cabeça do irmão dele naquele momento? A pessoa, vai que esse menino consegue vencer. O que vão falar de mim? Que sou mais alto, mais forte, mais velho, mais treinado? Muito bem. Mas o resto da história vocês conhecem. Davi venceu. Davi foi lá num ribeiro que tinha no meio do vale. No meio daquele vale passa um ribeiro. Às vezes no inverno esse ribeiro seca. Ou ao contrário, né, no verão. Não sei bem como é que funcionam essas coisas. Mas tem um tempo do ano que o ribeiro está seco. E até hoje é possível ir lá e observar essas pedras, né? Essas pedras são arredondadas, que elas vão rolando, a água do rio vai rolando a pedra, são pedras arredondadas, perfeitas para colocar na funda, que era a arma de Davi, né? Era a arma na qual ele estava treinado. Então ele foi lá, catou aquelas pedras, 5 pedras, e com uma delas ele atingiu a cabeça. Lembrando que não foi a pedra que matou Davi. Não foi a pedra que matou Golias. A gente fica nervoso demais aqui em cima. Não foi a pedra que matou Golias. A pedra fez-lo cair e deixou ele desacordado. Então Davi foi lá e com a própria espada, tirou a própria espada de Golias e cortou a sua cabeça e levantou a sua cabeça. Davi abriu mão da armadura que Saul ofereceu a ele.
Saul ofereceu para ele uma armadura também. A armadura de Saul também tinha um certo peso, né? A espada de Saul tinha, com certeza, era uma grande espada. Quando ele vestiu tudo aquilo, ele ficou desajeitado. Falou: não, não vou querer isso aqui. Não. É Deus que vai me dar vitória. Né? Mas, se a gente falasse disso, e somente disso, sobre como vencer gigantes, né? Sobre usar da nossa fé, das nossas orações, mas também estarmos preparados, né? Fazer a nossa parte, o que nós temos que fazer, né? Se eu falasse somente sobre isso, então essas palavras seriam apenas palavras motivacionais, né? A verdade é o que vem agora. Venceremos a todos os gigantes? Venceremos a todos? Sinto muito. Não venceremos. Davi não venceu. Davi venceu Golias, mas não venceu os problemas gigantes no seu casamento. Não venceu os problemas gigantes no seu pensamento, na sua cabeça, na sua mente, naquele momento corrompida por uma mulher. Vocês sabem dessa história? Sabem? Davi estava no momento lá, depois que ele subiu ao trono e se tornou o grande rei, um belo dia ele ficou até com preguiça de ir para a guerra, já tinha vencido tantas guerras, falou: não, hoje eu não vou ficar aqui na sacada, olhando o meu reino. Tem uma mulher lá embaixo. Pegou o celular dele, abriu o celular poderoso. Uau, que mulher! Não era dele, ele não devia fazer isso, né? E aí o que ele fez? Chamou lá o general dele e falou: olha, quem é aquela mulher? Ela é casada com quem? Ah, é casada com um general teu também. Ah, muito bem, Urias, né? Urias, faz o favor para mim, coloca Urias na frente dessa próxima batalha aí. Olha que coisa legal que Davi fez. Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? Então, ele não conseguiu vencer os seus gigantes. Vamos ler aqui 1 Crônicas. 1 Crônicas 17, do 11 ao 14. Quando a sua vida chegar ao fim. Essas palavras são palavras de Deus para Davi no seu leito de morte. A vida de Davi está no fim. Ele estava preocupado em passar o seu reinado para o seu filho Salomão. Ele já estava com o projeto, o rascunho do projeto do templo. Ele não conseguiu construir. Tudo que ele queria era construir o templo para Deus. Ele não conseguiu porque ele se preocupou muito em guerrear. Então Deus proibiu a ele. Deus disse: não, as suas mãos têm sangue. Você não vai construir, quem vai construir vai ser o seu filho. Então Davi fez um projeto arquitetônico para Salomão construir, deixou todos os recursos reservados. E lá no seu leito de morte, Deus disse essas palavras aqui a Davi: quando a sua vida chegar ao fim, e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo. E eu estabelecerei o reino dele. É ele que vai construir um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. Davi pensou, com certeza, Davi pensou assim: que bom, que coisa boa. Salomão vai ser um grande rei. Vai fazer a casa do Senhor, o templo do Senhor. E Deus vai estabelecer ele para sempre, o trono dele para sempre. Davi pensava que era Salomão, né? Mas não era Salomão. Era Jesus Cristo, filho de Davi, né? Vamos abrir aqui
em Coríntios, não, ainda não. 1 Crônicas 17, 12 a 14. Vamos abrir em Coríntios, isso mesmo. Coríntios 4. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Pessoal do louvor, quando eu estiver pregando aqui, sempre vocês fiquem ligados aí, porque termina rápido, sabe? Tá? Também continuando essa palavra aqui em Coríntios, lá no capítulo 4, versículo 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós não vemos, porque o que não se vê é eterno. Então, meus irmãos, também lá em Filipenses Paulo disse: viver para nós é Cristo, morrer para nós é lucro. Então, não venceremos todos os gigantes. Não venceremos. Mas nós não estamos aqui nesse mundo para vencer. A nossa vitória aqui nesse mundo está em Cristo. A nossa grande vitória Cristo nos deu. Nos deu vida eterna. Está preparando um lugar para nós, aonde não vai ter mais medo. A minha filha não vai ter mais ansiedade. Quem errou no passado não vai ter mais culpa. Quem não perdoou não vai chorar, não vai ter arrependimento, não vai ter enfermidade, não vai ter dor naquele lugar. É para lá que nós vamos, é lá que está a nossa vitória, é lá que nós temos que estar com nossos olhos, nesse lugar, que é o céu. Então, o pessoal do louvor, se quiser ir subindo aqui, tá? Só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Jesus pode vencer aqueles gigantes que nós não podemos vencer. Os nossos vícios, os nossos pecados. E eu tenho uma notícia boa para você, meu irmão. Se o teu gigante, mesmo que o teu gigante seja o teu casamento, mesmo que o teu gigante seja na tua família, no teu relacionamento, e esse é um grande gigante, como eu disse, o gigante quanto está mais perto, maior ele é. Mesmo que o gigante seja seu filho que esteja nas drogas, ou sua filha que não tem mais amizade com você, que não responde mais as suas mensagens, ou sua mãe, ou seu pai, né? Pode uma mãe esquecer de um filho, mas Deus não se esquecerá. Mas mesmo que o seu gigante seja a morte, o que é a morte para Deus? Ele ressuscitou Lázaro aqui na terra só para mostrar que Ele é Deus. Mas a vitória de Lázaro não foi aqueles diazinhos a mais que ele passou aqui na terra. A grande vitória, o grande presente de Lázaro foi ser amigo do Rei da Glória, foi sentar com ele numa mesa, foi ganhar a vida eterna, que também está preparada para nós. Então, meus irmãos, graças a Deus, graças a Jesus, nós temos tudo isso.